O senhor, como presidente do TSE, como é que analisa essa situação quase que cultural do Brasil, infelizmente? Até, né, eu analiso um pouco como presidente do TSE, como ministro do Supremo, como um professor de direito constitucional e como um cidadão engajado. O que aconteceu no Brasil é que por muito tempo, décadas, as coisas erradas foram naturalizadas e, portanto, fazia parte da rotina da vida esse tipo de desvio de dinheiro público, parte para o bolso, parte para a campanha. E se procurou, durante muito tempo, fazer uma distinção moral que inexiste sobre o dinheiro ir para a campanha ou o dinheiro ir para o bolso, como se houvesse diferença. Mas o problema não está, Datena, em para onde o dinheiro vai. O problema está em de onde o dinheiro vem. E o dinheiro vem de uma cultura de superfaturamento, de achaque, de propina e de vantagens indevidas. Eu penso que nos últimos tempos a sociedade brasileira deixou de aceitar o inaceitável. E há uma reação contra esse tipo de comportamento. Já não é mais natural, ou pelo menos já não tem custo zero, esse tipo de desvio de dinheiro, e ficou cada dia mais difícil para um vigarista andar tranquilamente na rua. Porém, há um certo revisionismo em relação à Operação Lava Jato e em relação ao enfrentamento da corrupção. Eu não faço parte desse revisionismo. Nós precisamos empurrar para a margem da história essa cultura de que desviar dinheiro público é normal e é legítimo. É crime, são bandidos, e o fato de os corruptos não verem nos olhos as suas vítimas não os tornam menos perigosos. Portanto, eu faço parte da visão de que dentro da Constituição, dentro das leis, deve-se ter tolerância zero com a malversação de dinheiro público. Dizem que a Lava Jato começou a subir no telhado quando o juiz Moro, que tem algumas restrições de alguns ministros do Supremo, não é? Desde quando era juiz de primeira instância, começou a ganhar um espaço muito grande na mídia pelo combate aos corruptores e aos corruptos, não é? A Lava Jato teria, vamos dizer assim, como se diz naquela piada, subido no telhado, não é? E que a Lava Jato está sob intenso tiroteio e não digo que pode acabar, mas está arrefecida, invertendo completamente o eixo em que o agente judiciário ou o agente policial que vai prender aquele que é corruptor, que é pior do que o corruptor é muito pior que o corrupto, porque ele corrompe muita gente. Antigamente se falava de um político corrupto, mas a gente não sabia quem era o cara que o estava corrompendo. A partir do momento que se começou a atacar o corruptor, é como se fosse encontrar um interruptor que acende várias luzes, né? E por isso deu-se origem à Operação Lava Jato. A gente tem uma posição, quem cometeu excessos, sendo ou o agente judiciário ou o agente policial, esse teria que realmente pagar por aquilo que fez. Mas, no âmbito geral, nós não podemos acabar com a Lava Jato de uma forma definitiva, que significa relegar a um quinto plano a corrupção, principalmente nos meios políticos, não, ministro? Veja, na minha visão, Datena, a Lava Jato deixou de ser uma específica operação e passou a representar no imaginário social essa mudança de paradigma a que eu me referi antes, da inaceitação, da naturalização das coisas erradas. Agora, a corrupção reage e tem aliados e parceiros em toda parte, até porque a elite brasileira é relativamente pequena e havia muita gente que ou estava envolvida ou tinha um parente, um amigo, um sócio ou um ente querido que estava envolvido. De modo que formou-se um arco de alianças imenso que vai da esquerda e à direita com um propósito destrutivo desta nova visão que é a não aceitação das coisas erradas. Só que eu acho que eles estão enganados. O fato de atacarem e procurarem destruir uma pessoa aqui e outra ali não vai mudar a história. E, portanto, a sociedade brasileira já mudou.
A iniciativa privada da Atena já mudou. Hoje em dia, um dos principais business da iniciativa privada é compliance, que é o cumprimento da lei e da ética. A coisa era tão ruim no Brasil que não tinha nenhuma palavra específica para designar, cumprir a lei e agir com integridade. Portanto, há sim um esforço de mudar a narrativa, mas o que aconteceu no Brasil foi dramático. E aí você vê atitudes um pouco inexplicáveis, tipo, não, mas o presidente aparentemente levou propina, diz, mas sempre foi assim. Mas aí tinha um sujeito correndo com a mala de dinheiro na rua. Pois é, mas o cara, você viu, não entregou ninguém. O diretor da Petrobras devolveu 180 milhões. Arrependimento eficaz. O presidente de um órgão tal achacou os empresários. Mas isso sempre foi assim. O juiz indicou uma testemunha para a acusação. Bandido, safado. Quer dizer, é uma inversão de valores. As pessoas têm mais raiva do juiz e do procurador do que de quem desviou 50 milhões ou 180 milhões. Essa é uma rearticulação de quem gostaria que tudo permanecesse como sempre foi. Mas eles perderam. Vão ter pequenas vitórias de perseguir um aqui e outro ali, mas a história já mudou e eles estão sendo empurrados para a margem da história. Ministro, em resumo, pelo que eu entendi, a Lava Jato ela vai resistir, porque como se fosse um câncer. Quando você ataca um determinado tumor, há reação e há risco de metástase, não é verdade? Risco de metástase havia o país com aquela roubalheira que nós tínhamos aqui, que era um organismo quase que falido pela instituição natural de aceitação de que roubar dinheiro público era uma coisa normal. Então o senhor acha que a Lava Jato, apesar de sofrer alguns ataques e um ou outro sofrer algum revés, o senhor acha que a Lava Jato resiste? Veja, como eu falei, a Lava Jato não é uma operação específica da Atena. Acho que a Lava Jato é uma mudança de mentalidade no país, uma mudança de paradigma. O conceito resiste, né? O conceito dela resiste. Perdão? Seria que o conceito dela resiste, não ela, Lava Jato, mas o conceito resiste. O que a Lava Jato representou da Atena? Uma revelação de uma corrupção estrutural, sistêmica e institucionalizada no país. E a partir da Lava Jato se desenvolveu uma reação a isso. Eu, por exemplo, não integro a Lava Jato. Muitos outros juízes não integram a Lava Jato. Mas eles vivem sob esse novo paradigma que é a não aceitação da naturalização das coisas erradas. Mas foi assim por muito tempo, e essa gente tem muitos parceiros em muitos lugares. Mas esta é uma mudança, como eu falei, que já aconteceu. E se você conversar com novas gerações, com jovens, eles já têm um patamar de exigência ética muito superior e não têm o nível de tolerância que a nossa geração tinha. Portanto, é por isso que eu digo que, historicamente, já se venceu. Quer dizer, já há uma nova ordem que não aceita o desvio regular de dinheiro público. E, embora ainda tenha muita leniência por aí, já não é tão barato. Pode cair com um juiz que considere, como deve considerar, que corrupção é um crime grave cometido por gente perigosa e que se disponha a puni-los. Sempre dentro da lei, sempre dentro da Constituição, sem vingadores mascarados, mas sem ficar procurando pretexto e subterfúgio para soltar quem rouba muito dinheiro. Mas ainda hoje no Brasil, Datena, é mais fácil prender um menino com 100 gramas de maconha do que um empresário ou um agente público que desviou 100 milhões.